Segunda-feira, 26 de outubro de 2020. Eclesiastes, capítulo 11. É a nossa maratona bíblica com o pregador, no livro de Eclesiastes. O capítulo 11 fala do bom comportamento do sábio, o seu comportamento prudente. É um texto com várias ilustrações, retratando, sim, a vida no dia a dia. Então, crianças, o que nós podemos aprender através das coisas que o pregador observa hoje? Não podemos esquecer, ele está observando a vida e tirando conclusões. Conclusões estas que nos ajudam hoje, no nosso dia a dia, porque é a palavra de Deus que nos dá orientação. Ele aqui fala das embarcações. Aqui não aparece o nome de navio nem embarcação, mas aqui aparece o termo lança o teu pão sobre as águas. O que nós temos que pensar? Aquela região era de um terreno muito difícil de produzir, era de muito pedregulho, dava muito trabalho preparar a terra para a plantação. Mas mesmo assim, eles trabalhavam, os agricultores trabalhavam pesado para plantar e para colher. Mas grande parte da alimentação deles vinham por embarcações, vinha de outros lugares, eram compradas. Então vinha pelo mar, pelas águas. Aqui é o desafio da fé, porque naquele tempo era muito demorado. Às vezes, o navio demorava 6 meses para chegar. Aquele início era difícil. É diferente de hoje. Hoje, em 5 minutos, se vai a algum lugar. Em meia hora, você vai de uma cidade para outra. Em 6 horas, a distância é muito maior. Naquela época, não. Era difícil. Então, precisavam plantar, colher e guardar. Porque nem sempre sabiam se as coisas iam chegar, porque o navio muitas vezes sofria acidente no caminho. Além de demorar 6 meses, às vezes nem chegava, tinha que comprar tudo de novo. Então ele fala que aquele que transportava a alimentação pelos navios precisavam esperar com paciência, mas depois de muitos dias chegava, e era uma alegria tremenda, né? Então, fala que não se sabe o que vem depois. É melhor, então, fazer uma boa divisão para ter certeza de ter um retorno a respeito das coisas. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, às vezes, esperava uma embarcação para um dia, chegava muitos dias depois. Olha quanta coisa o nosso pregador observava, né? Como que a vida era difícil, muito difícil. Imagina as crianças esperando para comer e às vezes já tinha acabado o que tinha em casa. Ficavam todos esperando durante muito tempo. Agora não, se você for na sua cozinha agora tem comida, qualquer hora tem coisa para comer. E abre o armário, está cheio de coisas. Naquela época era tudo muito mais difícil. Então o pregador observou isso. E ele observou que para cuidar da terra, para plantar, dava muito trabalho. Então eles precisavam esperar a chuva do tempo certo, daquela estação própria, e a chuva que vinha fora de época pegavam todos de surpresa. Então muitas vezes a chuva atrapalhava a colheita. Muita chuva, às vezes, derrubava árvores e o que havia plantado para colher agora se perdia tudo. Outras vezes, a dificuldade era para plantar. A ventania que dava muito vento e impedia de preparar o terreno para lançar a semente. Aí ele fala, tem que prestar atenção, porque se o agricultor, aquele que faz a plantação, ficar reparando o vento, esperando, olhando, ele nunca vai fazer nada, tem que arriscar. É preciso arriscar. Se ficar olhando para o vento, vai ficar dentro de casa de braços cruzados e não vai plantar. E depois de plantar?
Vai chover, fica vigiando a chuva, também não vai colher. Isso é atitude de preguiçoso. Está muito frio hoje. Está muito quente. Não vou na igreja, não. Percebe? Então na plantação tem essas coisas também. Então o pregador observou que na terra muita gente tem esse tipo de comportamento. Fica preocupado com o tempo e não faz nada. É a chuva, é o vento e acaba não fazendo nada. Ele declara que é importante plantar. E quando você vai plantar, não fica correndo. Plantou de manhã e vai, vou parar, já plantei de manhã e vou para casa. Quem garante que aquela semente que você plantou de manhã vai dar resultado bom? Então, plante de manhã e plante à tarde. Porque se a que você plantou de manhã não vingar, não crescer, não nascer, a da tarde pode nascer. Você não tem certeza se as duas vão nascer ou não. Então é melhor trabalhar mesmo. Aqui ele está falando que é preciso se esforçar, é preciso trabalhar, porque a vida é assim. E ele observou que diante desse é muito trabalho, é muito sacrifício. Então ele percebeu que ainda que o homem viva muitos e muitos anos, tendo tudo, ele tem que se lembrar das dificuldades também. Não pode esquecer das dificuldades. Tem que saber que teve tempo difícil, tem que se lembrar dessas situações difíceis, porque são muitos os dias ruins. É o que nós já temos visto, né? Quando ele observa sobre a terra, tem pessoas felizes e pessoas tristes. Acontecem coisas boas e coisas ruins. Então tem que lembrar das duas coisas para ter uma vida mais equilibrada. Porque se não for assim, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E temos que lembrar sempre, a vida só terá significado com a presença de Deus. Então ele orienta, alegra-te, aproveita os dias da tua juventude. Seu coração precisa se alegrar, ou seja, aproveita o dia de hoje. O que tem em suas mãos para fazer, faça. Alegre-se, aproveita tudo. Agora saiba uma coisa, chegará um momento que todos vão comparecer diante de Deus. Todos vão ter que responder diante de Deus. E porque essa juventude, essa força, essa diversão toda, é tudo vaidade. Tudo vaidade. Tudo passa. Então, desde cedo, desde criança, é preciso aprender, viver com sabedoria, aproveitar cada dia na presença de Deus, com toda a diretriz que Ele nos dá. Então, assim, nós sabemos que Deus vai nos abençoar, vai nos guiar em todas as coisas, em todos os tempos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Amém.